sério. Amo você, viu, amigo? Deus te abençoe. Pastor Wagner Almeida, nós também te amamos. Eu também te amo, Pastor Wagner. Estou muito emocionado, já trouxe a minha toalhinha aqui, porque a Sala 57 é o lugar para a gente abrir o coração, derramar-se diante de Deus. Eu quero louvar realmente a Deus, porque o link, Pastor Wagner, o link brilhou um dia para mim. O link brilhou, porque eu recebi o link, né, de várias pessoas, e eu quero distinguir aqui o pastor Abdoral Sintra e também a professora Solange, eles estão aí. Obrigado, pastor Abdoral, pela oração de abertura. Obrigado por enviar o link para mim sempre. Outra pessoa que enviava o link, pastor Wagner, doutor Pedro Paulo, esse é um médico poderoso, amigo, ancião aqui da igreja do NASP Hortolândia. Ele enviava o link, sempre enviou o link, mas um dia o link brilhou e eu entrei na sala 57 e Deus tem me abençoado, porque além de eu encontrar pessoas e colegas pastores com quem trabalhei nesses 43 anos na vida ativa, o senhor pediu para que eu falasse um pouquinho, eu comecei no ENA, e lá eu estou vendo aqui o pastor Ivo Júnior. Pastor Ivo, que alegria te ver aqui, amigo, que oração poderosa. Você ainda está tocando clarinete, trompete, pastor? Ô, meu nobre maestro! Ô, pastor Ivo! Que bom, eu te amo, pastor. Eu também te amo, mas que Visível de privilégio te ver, meu amigo. Privilégio, pastor. Deus te abençoe. Obrigado pela oração. Pastor Erzon, mas que oração, pastor. Deus te dirigiu nessa oração. Eu chorei muito aqui também, pastor Erzon. Pastor Erzon é sempre assim, né? Alegre, feliz, trabalhou aqui na Associação Paulista Sudoeste, e agora ele está... Tudo bom, pastor Erzon? E ele está aí no Sergipe, em Aracaju, mexendo as águas, né? A Sala 57 é esta bênção, né? E eu quero agradecer a Deus, pastor Adevaldo também, porque pastor Gilberto Tais, obrigado pela lição, companheiro de life, né? Juntamente com Michelson, juntamente com o pastor Josanã, pastor Sérgio Monteiro. Precisamos retomar, pastor Gilberto, as lives, profecias rapaz, que abalarão o mundo e a igreja. Ó, pastor Gilberto. Eu fiquei muito feliz de ver tua cara aqui, rapaz. A Sala 57 é uma bênção, né? O Espírito Santo de Deus está trabalhando, nós somos um movimento, e por esta razão eu quero convidar você, a todos que estão aí, eu quero convidar você agora para o encontro com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Eu quero que você encontre o Evangelho de Lucas, capítulo 15. A Palavra de Deus vai se abrir. Você localize o texto bíblico. O Espírito Santo está agindo. Dê passagem ao Espírito Santo. E nesta hora, então, o capítulo 15 de Lucas, que você conhece, você já pregou, você já estudou esse capítulo. Todavia, nesta hora, nesta manhã, esse capítulo vai mostrar algumas facetas novas, porque a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus é igual uma espada afiada que penetra na alma, vai dividindo, vai entrando, vai iluminando. Então, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Lucas, só para que a gente possa ter um contexto, Lucas escreveu sobre o ministério de Jesus de uma perspectiva muito especial. Todos os evangelhos têm uma perspectiva de um público, né? Marcos, o primeiro evangelho, pequeno, curto, coloca os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, numa dimensão de um filme rápido, né? Para animar os cristãos que enfrentavam as feras, os horrores do poder romano, não? A perseguição. Mateus escreve o seu evangelho mostrando Cristo
que veio para os judeus, os ensinamentos, os grandes sermões de Jesus Cristo, não as grandes parábolas. O Evangelho de João, mais novo, né, entre o ano 90 e 95, João escreve sob uma perspectiva mostrando Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Ele abre o seu Evangelho com o epílogo, com o prólogo, né? Lindo prólogo, né? No princípio era o verbo, né? Tremendo, né? A palavra de Deus é maravilhosa, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? E fala de Jesus, mostra quem era Jesus, o Filho de Deus, né? Os milagres de João são sinais do Filho de Deus, né? E Lucas mostra Jesus ao lado dos pecadores. Jesus se assentando à mesa para comer ali, cear junto com os pecadores. Jesus que tinha uma sensibilidade especial com os pecadores. E por isso o capítulo 15, nós poderíamos dizer que o capítulo 15 de Lucas é um capítulo central do Evangelho, porque Jesus estava num ponto, quando se aproximavam, veja como começa o capítulo, quando se aproximavam todos os publicanos e pecadores. Louvado seja o nome de Deus, porque a sala 57, como orou o pastor Erzon, pedindo que Deus possa nos perdoar, porque somos pecadores, necessitamos da graça de Deus. Então, Jesus aqui estava sendo rodeado pelos pecadores que se aproximavam de Jesus. Mas tinha um outro grupo também, tinha um grupo dos fariseus e escribas, vejam, fariseus e escribas, não? Homens que eram cotados para lidar com a palavra, com os pergaminhos, com os ensinamentos de Jesus, estavam murmurando, porque Jesus, uma sensibilidade especial com os pecadores. Então, Jesus propôs uma parábola com 3 facetas. Hoje nós vamos examinar estas parábolas para tirar aqui como o Espírito Santo está trabalhando conosco hoje, com você que está conectada aqui na sala 57, com você que por algum motivo tem razões para estar aqui. Então, Jesus propôs a primeira ênfase, né, da parábola, é uma parábola só, mas enfatizou, então, de um pastor. Ele começa com uma pergunta dizendo assim: qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, e ao retornar para o curral, ele percebe que uma não se perdeu, ele não fecha o curral, ele guarda as 99 e vai buscar a que se perdeu. Vamos lembrar um pouquinho da vida do pastor? Essa é uma parábola que a gente conhece bem, mas quando se fala da parábola da ovelha perdida, eu me lembro bem do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo aquilo que eu preciso não vai me faltar, porque o pastor, o bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, João capítulo 10, diz que Jesus é o nosso bom pastor, ele conhece as ovelhas, ele cuida de nós. Nós que estamos aqui no entorno da sala 57, não importa se no Zoom ou se no YouTube, mas é só um povo, é só um grupo, é só uma família. Então, Cristo é o nosso bom pastor. E o Salmo 23 diz que o bom pastor leva-nos para águas refrescantes e pastos verdejantes. Então, essa é a rotina do pastor. Bem de manhãzinha, assim como estamos agora, né? Agora estamos num período em que o dia amanhece um pouco mais tarde, um pouquinho, pelo menos aqui na região sudeste, não? E então o pastor vai no curral e leva as ovelhas. Ele vai à frente das ovelhas. Isto é muito tremendo pensar nisto. O pastor vai à frente das ovelhas, logo de manhãzinha. Ele não vai atrás das ovelhas, porque João diz que quem vai atrás das ovelhas é o que vendeu as ovelhas. O que vai empurrando as ovelhas é aquele que vendeu as ovelhas para o matadouro. Esse não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai à frente. E ele leva, então, o seu bordão, o seu cajado.
né? E o Salmo 23, assim, o seu cajado e o seu bordão me consolam, né? Ele vai à frente, ele vai conduzindo as ovelhas. Então, ele vai batendo ali, acolá, ele vê debaixo de uma pedra, debaixo de alguma coisa, ver se tem alguma serpente, se tem algum escorpião. Ele então vai dirigindo as ovelhas, e as ovelhas vão seguras. E o pastor vai cantando à frente, como um pastor oriental, não? Eu quero chamar você a construir alguns quadros, que eu gosto de chamar de quadros da graça. A graça. Então, as ovelhas vão felizes, porque sabe que o pastor vai levá-las a águas de descanso, águas plácidas, águas vivas. O pastor vai levar as ovelhas para pastos verdes, não secos, mas cheios de vida, não? E ali, então, o pastor acompanha as ovelhas, porque ele conhece as ovelhas, não? Mas chega a noite, é preciso retornar para o curral. Então, o pastor vai levando as ovelhas de volta. Você pode imaginar esse quadro? E o pastor vai levando as ovelhas. Mas, entre tantas ovelhas, há sempre uma ou outra ovelha que, por razões e razões, vão olhando para os lados. E há momento que, na caminhada, o caminho se estreita. Então, o rebanho que estava disperso e o rebanho que caminhava, agora tem que fazer uma fila indiana. Uma fila porque o caminho se estreitou. Não é assim a nossa caminhada. Ellen White, quando viu a visão que Deus deu, a primeira visão, está amplamente registrado no Espírito de Profecia. O caminho era apertado, o caminho ia se estreitando, mas Jesus Cristo estava à frente. Então, assim é o pastor. Porém, eu tive uma ovelha que ela começou a se distrair. E ela começou a olhar para os lados, olhar para o precipício. E enquanto o pastor caminhava, ela então se distraiu, se desconectou. Esse é o grande perigo da caminhada cristã, nos dias que vivemos, nos dias que estamos hoje. É se desconectar da voz do pastor. E aí o pastor vai levando o rebanho, e você então começa a se distrair olhando para as coisas. Foi o que aconteceu com aquela ovelha. E ela então foi para o meio dos espinhos. E lá no meio dos espinhos ela ficou. E quando o pastor chegou no curral, graças a Deus, o pastor conta as ovelhas. Louvado seja o nome de Deus, o pastor conhece as ovelhas, ele conta as ovelhas. O pastor contou as ovelhas. E quando ele contou, ele percebeu que uma tinha se perdido. O que fez o pastor? O que fez o pastor? Já não era mais dia, já era noite. O pastor pegou o seu cajado, o seu bordão, e foi de volta pela estrada. Você entende esta parábola? Esta parábola muitas vezes é aplicada às pessoas que não são cristãs. Sim, sim, é verdade. Jesus Cristo na cruz fez o sacrifício perfeito. Jesus Cristo na cruz, ele tirou-nos da culpa do pecado. Jesus Cristo na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, né, no diálogo de Cristo com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, na cruz, Cristo nos tirou da culpa do pecado. Todavia, Jesus veio buscar pessoas individuais. Deus nos ofereceu Cristo. E agora vai o pastor buscando a ovelha, uma ovelha, que se perdeu, que se distraiu. Então ele vai agora. E já era noite. Ellen White descreve isto no livro Parábolas de Jesus, coisa linda. Eu convido você a ler isso, a reler isso. Então, ele ouve o balido da ovelha. E a ovelha, então, que está presa nos meios dos espinhos, o pastor, então, agora vai chegando perto da ovelha e o coração do pastor fica muito feliz. O coração do pastor fica expectante.
Então ele se aproxima da ovelha. E aquele cajado que serviu para guiar de manhã, na manhã, agora aquele cajado se torna um instrumento de salvação. Porque o cajado tem aquela parte côncava, não tem? Ele vira o cajado, ele engancha o cajado no pescoço da ovelha. E agora ele vem buscando a ovelha. Ele vem trazendo a ovelha. A ovelha sabia que estava perdida? A ovelha sabia que estava perdida. A ovelha podia voltar para casa sozinha? Não podia voltar para casa sozinha. Por isso Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio buscar pessoas que estão perdidas, mas não podem voltar para casa sozinhas. Louvado seja o nome de Deus, não. Esses são quadros da graça. Mas agora eu quero falar para você que faz parte da igreja remanescente, do povo remanescente. Quero falar para você que foi batizado, foi até batizado pelo Espírito Santo também, mas por razões e razões da vida, ainda há um cantinho no coração que não é totalmente de Deus, que não está entregue totalmente. Há algum espinho na sua vida pela qual você precisa meditar nisso? Há algum entrave na sua vida pela qual você precisa ser guiado pelo Espírito para que você possa se libertar desse espinho ou desses espinhos? Para isto, o Espírito Santo está disponível. Eu escrevi aqui: o Espírito Santo é enviado para persuadir pessoas perdidas, mas que não podem voltar para casa sozinhas, porque estão presas a espinhos, algum espinho. Qual é o seu espinho? Qual é o seu espinho? Ellen White diz assim, Atos dos Apóstolos, página 24. O Senhor não se recusa a dar o seu Espírito aos que lhe pedirem. Obrigado, pastor Erzon e pastor Ivo, pastor Abidoral, pelas orações de hoje. Porque nós estamos aqui implorando o Espírito Santo. E o Espírito Santo está sendo oferecido e ele está trabalhando. A sala 57 é uma prova viva e inequívoca de que o Espírito Santo está trabalhando, mas há algum espinho ainda. Veja o que Ellen White escreve aqui, Atos dos Apóstolos. Cada ato de hesitação e demora nos leva a colocar-nos aonde é cada vez mais difícil aceitarmos a luz do céu. Cada vez que nós rejeitamos, que nós claudicamos, então nós vamos nos afastando do Espírito Santo. Nós estamos aqui para orar. E eu quero, nesse instante, convidar você, para onde você esteja, na sua casa, na sala, deitar no seu quarto, no carro, já indo para o trabalho. Você pode ter um momento de oração, no silêncio da alma. Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado por teu Espírito. Se há algum espinho, Pai, em nosso viver nesta hora, nós rogamos, Pai, que tu possas nos livrar destes espinhos, ou deste espinho. Nós desejamos, ó Pai, ter a vida de Cristo em Jesus. Amém. Jesus Cristo estava ali, cercado pelos pecadores. E ele aprofunda a experiência. Jesus quer que nós aprofundemos a experiência. Por isso ele contou a parábola da moeda perdida. Ele começa com uma pergunta, no versículo 8, né? Qual a mulher que tendo 10 dracmas, veja, dracmas, uma moeda pequena, expressiva, você tem moedas aí no seu bolso? Bom, você ainda não colocou a roupa do trabalho, sua bolsa está ali na cômoda, mas o fato é que nós não usamos mais moedas, não. Agora são cartões,
agora Pix, né? Mas Jesus diz que a mulher tinha 10 moedas pequenas, dracmas, inexpressivas, de pouquíssimo valor, ela perdeu uma. E o texto bíblico nos informa que ela buscou esta moeda diligentemente. Eu fico imaginando, porque o texto nos informa que ela varreu a casa, ela acendeu uma vela, uma candeia, e foi buscando esta moeda. Eu quero perguntar para você, que está aqui na sala 57. Eu quero perguntar a você que está aí no YouTube, você que está aí no seu quarto, está na cozinha, que já saiu para o trabalho, você acha que a moeda sabia que estava perdida? Não. A moeda é um objeto. A moeda não sabia que estava perdida. Mas a mulher foi buscar a moeda. E ela, depois de busca, varrendo a casa, tirando a poeira, ela encontrou a moeda. Ela reuniu as amigas e ela então disse assim: eu estou muito feliz porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Se a ovelha sabia que estava perdida e não podia voltar para casa, porque estava presa nos espinhos, e Jesus foi buscar, a moeda não sabia que estava perdida. Assim, Jesus também veio buscar pessoas que estão perdidas e não sabem que estão perdidas. Não sabem que estão perdidas. Eu escrevi aqui um textozinho assim: o Espírito Santo é enviado para sensibilizar pessoas que estão perdidas, mas nem sabem que estão perdidas sob a poeira das falsas doutrinas, dos falsos mestres e da teologia não bíblica. Hoje, infelizmente, o remanescente está assediado por ventos calamitosos de uma teologia que não é bíblica, por falsos mestres. E assim como a ovelha que se distrai e se desconecta do pastor, é possível que você possa também ter algumas dúvidas por não ter uma experiência profunda na palavra de Deus. Mas não se desespere, porque Jesus veio buscar pessoas que estão perdidas e não sabem que estão perdidas. Deus, o Pai, através, em nome de Jesus Cristo, ele envia o Espírito Santo para nos acudir, para nos iluminar, para nos dar uma nova compreensão da vida e um novo significado. Você quer experimentar isto? Você gostaria de experimentar isto? Ah, pastor, eu não compreendo muito bem as profecias, a escatologia, eu não compreendo, eu não consigo fazer conexão destas coisas com a minha vida prática. Jesus disse que nós devemos entrar no nosso quarto, nós devemos fechar a porta e nós devemos orar ao nosso Pai, que está no oculto, e ele vai nos abençoar da mesma forma. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Nós precisamos implorar pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai iluminar você através da palavra, e você vai compreender todos os desígnios de Deus. Eu tenho aqui, daquela meditação que foi escrita, Recebereis Poder, página 33. Quando o Espírito de Deus é entristecido de tal modo que venha a se retirar-se, todo apelo feito através dos servos do Senhor também passa a ser inexpressivo. Aqui tem um perigo de nós nos distanciarmos da graça do Espírito Santo e aí nós ficarmos com o coração insensível. Ellen White diz ainda: é pelo Espírito que Deus opera no coração. É pelo Espírito. As coisas espirituais são discernidas pelo espiritual. Você quer ter essa experiência? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus. Peça o Espírito. E você vai ter compreensão da palavra.
um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, a palavra vai se tornar viva para você. Você vai encontrar razões para se demorar na palavra. Você vai encontrar razões suficientes para se demorar no colo de Deus. Você quer ter essa experiência? Jesus, então, aprofunda. Oh, glória! Como diz o nosso pastor Wagner, eita, glória! Jesus quer aprofundar a experiência. Então, Jesus, a partir do versículo 11, Jesus, então, diz assim, certo homem tinha 2 filhos. As experiências mais profundas da vida se dão no contexto da família. Certo homem tinha 2 filhos. Jesus já tinha falado uma ênfase especial da parábola da ovelha, que sabia que estava perdida, mas Jesus foi buscar esta ovelha. O pastor foi buscar esta ovelha. A moeda perdida, a moeda não sabia que estava perdida, mas a mulher foi buscar. Jesus veio buscar pessoas que estão perdidas e nem tem noção que estão perdidas. Mas agora Jesus quis aprofundar um pouco mais a compreensão. E Jesus então começa, certo homem tinha 2 filhos. Oh, a família é um lugar desafiador. E aqui então nós estamos diante de um quadro desafiador, de um quadro de grande sensibilidade. Eu perdi minha mãezinha há pouco, né? Há pouco perdi minha mãezinha. Então, a gente não fala de inventário com os pais vivos. Fui fazer inventário de minha mãezinha e de meu pai também, que já é falecido. Mas esse moço, ele começou a falar com o pai dele os assuntos de inventário, os assuntos de herança, e pediu então já a parte dele, porque eu quero ir, eu quero partir. Ele disse isto, eu quero ir, eu quero partir. E o texto bíblico nos informa que o o mais novo, ele partiu. E ele foi para um lugar distante. E nesse lugar distante, ele gastou tudo. O versículo 13, essa partida foi dolorosa. E diz que desgraça não vem pouca, né? Quando vem muita, né? E aí teve uma fome naquele lugar. Ele já estava ruim, já tinha desperdiçado tudo. E agora veio uma fome. E ele, então, agora não tinha o que fazer, a não ser participar da comida dos porcos. O que esse mundo nos oferece? Comidas para porcos, coisas para porcos. E ele estava ali naquela situação. Mas eu louvo Deus, porque existe o versículo 17 do capítulo 15 de Lucas. O versículo 17 é uma prova inequívoca da ação do Espírito Santo. E caindo em si. O Espírito Santo está trabalhando como nunca nos tempos que estamos vivendo. O Espírito Santo agiu naquele moço. Porque quando vier o Espírito de verdade, ele vai nos dirigir, ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai nos sensibilizar do pecado. Oh, coisa tremenda. Esse é o capítulo 16, né, do Evangelho de João. Então, aquele moço caiu em si. E o Espírito Santo trabalhou com ele. E quando o Espírito Santo trabalha em nosso coração, nós começamos a olhar para nós e verificar que nós não somos nada, não temos nada. Foi o que aconteceu com aquele moço. E ele então disse assim: quantos trabalhadores de meu pai, quantos servos de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quem sou eu? É o Espírito Santo que nos leva a olhar para Cristo. É o Espírito Santo que nos leva a olhar para nós mesmos. Veja que oração linda, né? A de Davi. Senhor, sonda o meu coração. Veja se há em mim alguma coisa ruim, desconecta. Por favor, opera em mim. Deus está disposto a operar. Eu quero fazer mais perguntas para você. O filho
O filho mais moço, o filho pródigo, ele sabia o caminho de volta para casa? Sabia, claro que sabia. E por que ele não voltava para casa? Porque ele estava morto. Porque ele estava morto. Porque ele estava insensível. Insensível. Eu quero dizer a vocês que vocês estão diante de um milagre. A Sala 57 é uma grande exposição dos milagres de Deus. Porque no mês de janeiro deste ano eu fui internado. Eu fui ao hospital para fazer um exame da Covid. E chegando lá, a médica disse, você precisa se internar. Eu falei, eu não. Eu falei, não, você está com 50% do pulmão tomado. 50% do pulmão tomado. Você vai ser internado agora. Você está com febre. Mas eu estou bem. Você está com um piquinho de febre. E você vai ser internado. Eu me desesperei. Eu falei, moça, era uma médica nova. Eu falei, moça, já chamei ela de moça. Moça, eu estou aqui, eu não vou. Eu estou sem minha esposa aqui. Eu vim aqui para fazer um exame. Se você não se internar, eu vou ligar para o PROASA. O PROASA é um plano de saúde dos pastores, dos obreiros da Igreja Adventista. Eu vou ligar para o PROASA e dizer que você se evadiu do hospital. Isso aconteceu no hospital aqui em Campinas, o Hospital Madre Teodora. É um dos bons hospitais aqui da cidade de Campinas. E eu voltei para casa, eu peguei a roupa e voltei para o hospital, fui internado, estive no corredor. Corredor da Covid, um grande corredor. 18, 19 quartos. Todos os quartos cheios. UTI cheia. E eu estava num destes quartos. Nós estamos agora falando de sensibilidade. Sensibilidade. O moço não voltava para casa porque estava morto. Ele não tinha sensibilidade. A sensibilidade do espírito, a sensibilidade da vida, a sensibilidade do olhar. Então, para entrar no sofrimento, os médicos, os enfermeiros, eles tinham que colocar uma roupa especial. Ali eu estava sem conexão, minha família não podia. A visita proibida. O celular, que entrava pela rede do hospital, cerceado. Só podia enviar mensagem, não podia ouvir uma música, nada. Nada. Então, eles entravam no quarto, colocavam uma roupa, um visor, máscaras, 2, 3, um negócio na cabeça, luvas para aplicar a injeção. E um dia o médico entrou e disse assim, o senhor precisa pedir a Deus que te ajude, porque a tua oxigenação está caindo. 98, 97, 95. Um dia, numa madrugada, a enfermeira entrou para medir a minha febre. Ela diz assim, a sua febre voltou. E a minha oxigenação estava 92. Ela disse assim, se baixar de 90, 89, nós vamos ter que colocar suporte de oxigênio. E se baixar demais, você tem que ser entubado. Meus queridos, o Espírito Santo agitou meu coração. O que você faz quando você está na sombra da morte? Sabe, eu vou dizer para você. Eu estive no corredor. Eu vou dizer para você. Se você não tem um relacionamento com Deus, com a palavra, com o Espírito, nós não somos nada. Nós não temos nada. A minha mente vinham as promessas de Deus. No outro dia cedo, minha oxigenação estava 91. Tinha baixado 2 pontos. Eu, então, me apeguei com Deus. Eu comecei a pedir que o Espírito Santo me ajudasse a ver se eu tinha algum espinho da qual eu estava preso por alguma razão. Você pensa que os pastores não têm suas lutas? Todos temos lutas. Todos temos lutas. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Porque o Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da lei da morte. Amém? Você crê nisto? Romanos capítulo 8. Esse é um capítulo extraordinário, um capítulo de vitória. Ainda mais quando ele vem depois do capítulo 7, não? Onde fala da natureza humana, das lutas que precisamos ter. Não? E eu, então, me apeguei com Deus. Eu liguei, então, para um amigo que trabalha em Brasília, no escritório da Igreja Adventista, pastor Hélio Carnassali, muitos conhecem, citar os nomes, são conhecidos aqui. Eu falei, pastor Hélio, ele é o presidente da nossa turma de teologia, da turma 7780 do IAE, não? E nós temos um grupo de pastores ali dessa turma. Eu falei, amigo, eu tô ruim no hospital, mestre. Por favor, se eu precisar ser entubado, eu quero que você, por favor, cuide da minha família. Eu tinha feito uma relação de pagamentos, onde estavam as coisas para minha esposa, alguém entregar ali para ela, e falei, olha, o pastor Gilson Grittner, que é um outro amigo, hoje pastor da igreja do NASPA, em São Paulo, se eu precisar ser entubado, se eu ficar ruim demais, por favor, peça ao pastor Gilson cuidar dos aspectos espirituais. Eu, então, me apeguei com Deus, fiz uma revisão da minha vida. O pastor Erzon orou aqui hoje, de que Deus nos dá as oportunidades da gente rever a nossa situação. E hoje eu posso ver claramente que Deus me pôs no corredor da Covid, para eu pudesse ressignificar a minha relação espiritual com Deus. A minha relação espiritual com Deus. Então, o médico começou a falar de sensibilidade. Ele disse, se precisar ser entubado, então você tem que tirar a tua sensibilidade. O que é tirar a sensibilidade? Tem que anestesiar, para que o tubo poder entrar e poder te dar um conforto maior aos seus pulmões. Aquele moço não tinha mais a sensibilidade, mas o Espírito trabalhou, porque ele caiu em si. E quando o Espírito, é igual o filme que antecede os sermões da Sala 57, e quando o Espírito entra, o Espírito faz um trabalho maravilhoso. O Espírito vai juntando as coisas, os ossos vai juntando, vai reunindo. Isso é coisa tremenda, isso é coisa maravilhosa, isso é coisa do Espírito, irmãos. Louvemos o nome de Deus, louvemos o nome de Deus, porque o Espírito Santo está trabalhando conosco, o Espírito Santo está dando oportunidades para nós. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo nos faz é que a gente reconheça a nossa situação. E então ele reconheceu a situação. E ele, então, começou a tomar algumas atitudes. O versículo 18 é um tremendo versículo. É um tremendo versículo. Porque tem uma atitude, levantar-me-ei. É o Espírito Santo que faz isso. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei. É o Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo. Imploremos pelo Espírito Santo. A irmã Selma pregou esses dias aqui o capítulo 9 de Ezequiel. Nós precisamos chorar, nós precisamos rogar pelo Espírito Santo, nós precisamos gemer como igreja remanescente, como povo de Deus, um povo remanescente, como aqueles que estão aguardando a volta de Jesus para os nossos dias. Nós precisamos gemer, ansiar pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz a obra. O Espírito Santo faz a obra, o Espírito Santo faz a obra. Então, aquele moço, então, disse, eu pequei, então eu vou ter com meu pai, eu vou me levantar, eu quero chamar você para esses quadros, são os quadros da graça. Jesus, então, está aprofundando a experiência ao contar a parábola do filho pródigo. Então, aquele moço se levantou. Aqui tem algumas coisas muito especiais. Quando o Espírito Santo nos toca, quando o Espírito Santo age em nós, nós nos levantamos, nós confessamos e nós vamos na direção do Pai. Se a ovelha não sabia, não podia voltar para casa, porque estava presa nos espinhos, o Espírito Santo trabalha com você também, para que você possa ver os espinhos e pedir a salvação, o livramento.
Se você não tem noção, nem sabe que está perdido, o Espírito Santo trabalha com você. Mas, no caso do filho pródigo, ele sabia o caminho de volta. Ele só não voltava porque estava insensível com as coisas de Deus. E o Espírito Santo, é pelo Espírito Santo que nós discernimos as realidades espirituais. Então o Espírito Santo trabalhou com ele e ele se levantou. E ele então disse, levantar-me-ei e ter com meu pai. Uma das coisas mais impressionantes é que a parábola é do filho pródigo, mas nós temos que colocar sentido no pai. Versículo 20. Levantando-se, foi para o seu pai. Agora eu quero chamar você, a sua atenção, para o pai. O pai estava esperando. O pai estava esperando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O pai estava esperando. Quem vê o filho? Quem que vê o filho? O pai. O filho ainda não tinha visto. Mas quem vê o filho? O pai. Aqui está o texto, a palavra de Deus. Diz que o filho vinha ainda longe. O pai viu o filho. O que mais acontece? O pai se compadeceu do filho. Coisa tremenda, não? O que mais fez o pai? O pai correu na direção do filho. Você entende isto? O que mais? O pai abraçou o filho. Que quadros? Que mais? O pai beijou o filho. Isso toca você. Isso mexe comigo. O Espírito Santo agindo. O Espírito Santo levando o filho de volta. Na direção do pai. E o pai esperando. O filho então agarrado no cangote do pai. Pai, pequei. Não sou digno. Nós não somos dignos. Nós estamos na presença de Deus. Estamos diante da palavra de Deus. Se há alguma dignidade, é a de Cristo, não nossa. E o filho não agarrado. E ele disse, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso mexe comigo. Porque o filho tinha pensado em dizer assim, pai, me faça um dos teus jornaleiros, me faça um dos teus servos, me faça um dos teus escravos. Mas aí o pai não permitiu. Não permitiu. Então, o pai teve a atitude, a graça. O pai então mandou trazer a roupa. Veja, aqui dá uma semana de oração, né? Roupa. Roupas, a melhor roupa, vestiu. Você pode se lembrar de Gênesis capítulo 3, versículo 15, versículo 21. Deus fez vestes e vestiu Adão e Eva. Depois mandou trazer o anel, colocar no dedo. Sandálias, os pés, dignidade. E o novilho, cevado, matai-o, comamos, nos alegramos. Muitas pessoas, às vezes, se perguntam por que o filho não pediu para ser um dos trabalhadores do pai. Sabe por quê? Porque na casa do pai não tem escravos. Só tem filhos e filhas. Louvado seja Deus, não? Você é filho de Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Você é filho de Deus, pela intervenção do Espírito Santo. Essas coisas mexem comigo. O horário já vai alto. Nós teremos um testemunho poderoso a seguir. Mas eu quero contar uma coisinha a mais. Quero falar no seu coração. Eu disse que minha mãe faleceu agora há poucos meses atrás. Dona Santina Quino de Araújo. Minha mãe conheceu a verdade no Rio São Francisco,
Nós temos muitos da sala 57 da região. Outro dia eu ouvi o pastor da União Leste pregando, o pastor Manuel, e ela aceitou a mensagem. Essa é uma outra história que em outro momento podemos contar. Mas eu quero contar uma história. Minha mãe resolveu adotar uma criança. E ela, já com o ninho vazio, eu ainda fazia teologia, um dia minha mãe foi ao IAE e falou assim, filho, eu quero adotar uma criança. Eu falei, nossa, mãe. Ela falou, é que a casa está muito vazia. E antigamente era mais fácil a adoção do que hoje, né? E ela, então, deu o nome lá no hospital. Nós morávamos em Santo André. Minha mãe trabalhou na Casa Publicadora Brasileira, quando a CPB ainda, a Casa Publicadora, a editora da Igreja Adventista, era na cidade de Santo André. E ela colocou o nome, e um dia o telefone tocou em casa. O hospital era de freiras, né? Ela dizia assim, dona Santina, tem uma criança aqui para a senhora. Minha mãe ficou muito contente, chamou meu pai, e foram ambos para o hospital da Beneficência Portuguesa, existe até hoje, Avenida Portugal, 530, lá em Santo André. E ela foi entrando ali no hospital, e a freira foi levando, e de repente, as duas pararam em frente de um bercinho, e lá estava a criança. Linda. Minha mãe olhou a criança, se enterneceu da criança. Só que a criança estava com aquelas roupas do hospital. Ela foi à cidade comprar roupas. Guarde esse termo, roupas. E ela comprou roupas novas numa loja. Comprou a meinha, comprou luvinha, aquelas coisinhas que as mães gostam de fazer. Fazia frio em Santo André, comprou um gorrinho. E quando ela chegou no hospital, ela e a freira foram fazendo uma coisa. Elas foram tirando as roupas e colocando as roupas novas na criança. O que Jesus quer fazer por nós? Através do Espírito Santo. Jesus quer trocar as suas roupas por novas roupas, as vestes de justiça de Jesus. Você não acha isso extraordinário? As nossas roupas são roupas imundas. A nossa justificação, a nossa justiça, sabe? Essas coisas, né? Tudo imundícia, tudo tratos, nada vale. Jesus quer fazer isso com você hoje. Você crê nisto? Você deseja isto? Minha mãe pegou a criança. Meu pai tinha uma Brasília, uma Brasília azul turquesa, ano 75, e foram para casa, e muita alegria, os vizinhos. Olha, dona Santina, seu Joel, meu pai chamava-se Joel, sou Joel. E aí, então, vem a história do nome. E agora? Quais são os nomes que vamos dar? E aí, muitos nomes, muitas sugestões. Um dia, meu pai foi ao cartório. Meu pai era um senhor, e moreno, alto, vestia 44, né? E ele foi ao cartório, o cartório chegou, o homem falou, o senhor vai registrar a neta, o neto? Ele falou, não, vem registrar a filha. E ele, então, tira um papelzinho do bolso e coloca o nome. Melisane Cristina de Araújo, o nome da minha irmã, o nome da filha. De Araújo, o nome da família. O que o Espírito Santo quer fazer através de Cristo Jesus? Quer trocar o seu nome. Porque quando nós nos batizamos, nós nos levantamos das águas para viver uma nova vida em Cristo. Novo nome, novo tudo. O pastor Gerson orou por isso. Eu quero falar a você ainda que não foi batizado, não deixe passar a oportunidade. Novo nome. Os anos se passaram. Depois do ENA, aí eu trabalhei em muitos lugares. Fui para o Maranhão, trabalhei no Manaus, trabalhei em muitos lugares. 43 anos. E eu vinha visitar meus pais. Eu tinha um Del Rey, pegava o Del Rey e vinha. E aí, numa dessas visitas, cheguei com minha mãe e quis
fazer uma pergunta para ele: mãe, de quem a senhora mais ama? Dos seus filhos que nasceram da madre ou da sua filha que adotou do coração? A minha mãe usava uns óculos grandes, um coque, cabelos grisalhos, disse: toda mãe sempre tem algo a dizer para o seu filho. E eu sentei do lado dela e fiquei pronto para ouvir. Ela disse: filho, eu amo todos vocês. Todavia, a Melisane e Cristina, eu tenho um amor muito especial, porque eu a escolhi. Você entende? Não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Cristo que nos escolheu. E o Espírito Santo está trabalhando para que a gente possa estender a mão, abrir o coração e dar espaço para o Espírito Santo. O tempo já vai alto, mas eu quero orar com você agora. Você pode me acompanhar nessa oração? Querido Pai, obrigado por teu Espírito. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tantas coisas maravilhosas. Obrigado pelos milagres. Aqui nós temos um exército, nós temos um grupo enorme de pessoas que foram trazidas pelo teu Espírito. Por favor, Senhor, se manifeste. Nós queremos ter convicção, certeza da salvação. Nos dê, Senhor, em Jesus. Amém. Santo e eterno Deus, bondoso Pai, que bênção essa mensagem trazida pelo teu servo, Deus. Ele vai continuar orando conosco. Ele vai terminar a sua oração. Nós queremos ouvir a voz do pastor Jael orando por nós, depois de uma mensagem tão poderosa como essa. Quero nesse momento, ó Deus, colocar em tua presença algumas pessoas que estão carentes da tua graça, precisando do teu poder e da atuação do teu Espírito na vida deles. Rogamos, Deus, que a tua graça opere de forma maravilhosa. Há tantas necessidades aqui nessa sala, quase 10.000 famílias reunidas adorando a Deus. É algo extraordinário. E nessa manhã eu quero colocar o irmão Antônio, que está com Covid. A irmã Clay pediu para orarmos por ele. O caso deles é muito grave, Senhor. Recebe o teu filho e cura o irmão Antônio. Agora, de forma especial, eu quero mais uma vez colocar o pastor Jael em tuas mãos aqui, pedir para que ele continue orando conosco, com esse fundo musical, chegando ao coração de cada adorador desta sala. Pastor Jael, por favor, apele ao nosso coração através da sua oração. Querido Pai,
nós continuamos, Senhor, diante de Ti. Nós queremos aprofundar a experiência cristã relacional contigo. Por isso, ó Pai, queremos que Teu Espírito, rogamos pelo Teu Espírito, gememos pelo Teu Espírito, Senhor, porque somos muitas vezes resistentes. Ó Pai, tem piedade de nós. Tu sabes que nós somos feitos do pó da terra. E por esta razão, Tu tens se manifestado diante de nós. Temos orado aqui, Senhor, por necessidades de saúde, pessoas que estão adoentadas, entubadas, nos quartos, aguardando, Pai, muitas vezes o diagnóstico, apreensivas, ansiosas. Estende a Tua mão, dê poder, opere o milagre, segundo a Tua vontade. Nada queremos fazer, ó Pai, se não for segundo a Tua vontade, porque Jesus Cristo assim orou, faça-se conforme a Tua vontade. Ó Deus Pai, nós também oramos pelas famílias. Como são difíceis, Pai, os assuntos, os problemas, os desafios das famílias. Oramos aqui pelos filhos, pelas filhas. Ó Pai, se tem aqui algum filho, alguma filha que está em caminhos errantes, por favor, protejam, Pai, esse moço, essa moça, esse homem, essa mulher. Que Teu Santo Espírito, Senhor, possa sensibilizar o coração. Ó Pai, também queremos lembrar das famílias que lutam com o casamento. Nosso coração é tão egoísta, ó Pai, que muitas vezes nós não queremos permitir que a luz do amor, do perdão reine. Mas quebre esse coração, Pai, e que nós possamos olhar para o nosso cônjuge com um olhar de simpatia, de amor e de perdão, e que a luz e a paz possa reinar neste lar. Mas, ó Deus, Pai, o que mais necessitamos aqui são das coisas espirituais. Senhor, dá-nos o Teu Espírito. É tão gostoso podermos sentir o Teu Espírito. Aprofunde essa experiência. Nos ajude a demorar no Teu colo. Mas, durante o dia, Senhor, que a nossa mente possa estar conectada contigo, nos afazeres, que possamos ter um sorriso, que a nossa face seja a Tua face para as pessoas. Pai de amor, dá-nos esta experiência. Levanta-nos, ó Pai, com poder. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fraco, tão pequeno, mas aos Teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrega-me. Meu pastor, cada dia é uma bênção nesse lugar, meu amigo. O Senhor usou com muito poder, pastor, com muito poder. Glória a Deus, viu? Como diz o pastor Adevaldo,